E aí pessoal, tudo bem? Sou Elias Sassincani e em muitas mentorias de coach, o pessoal me pergunta, Elias, por que eu faço as atividades quando nós estamos trabalhando junto? Você dá as tarefas, eu faço, e no período que nós estamos trabalhando, eu consigo até alcançar alguns objetivos. Depois que para, eu não consigo. Qual que é o problema? Vou precisar de uma mentoria sempre? Não, não precisa de uma mentoria sempre. O que atrapalha o sucesso profissional, pessoal, em qualquer área, o que atrapalha o sucesso de uma pessoa a alcançar os objetivos é a zona de conforto. É muito mais fácil para uma pessoa entender, colocar na cabeça que ela tem que dormir 8 horas por dia, 9 horas por dia, do que ela ter que levantar 4 horas da manhã num período por muito tempo, num período árduo, e deixar essas 8 horas de sono somente no final de semana. A zona de conforto ela impede um pouco a, a progressão profissional de alguém, a progressão pessoal de alguém. Por exemplo, é comum a gente ver alguém, pessoas 20, 10, 15, 20 anos no mesmo emprego, na mesma profissão, exercendo a mesma função, e alguém olha e fala, essa é uma pessoa de sucesso. Será que ela é feliz no que faz? 30 anos, 20 anos fazendo o mesmo trabalho. Será que não tem um sonho? Será que a pessoa não sonha em ter o seu próprio negócio? E muitas das vezes a zona de conforto, por ter um salário legal, ter um certo status, a pessoa não avança, não sai daquilo porque tem o medo de não dar certo lá na frente. Às vezes, porque alguém fala, o melhor sono é 8 horas por dia, mas para mim, só que eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer um trabalho a mais, porque eu já trabalho, já tenho a minha renda, mas acordar 1 hora mais cedo, será que não vale a pena para você poder trabalhar o seu sonho, viver a tua história, pensar em você ganhar o seu dinheiro? Porque eu penso assim, se você trabalha e tem condições de ter uma renda de 5, 7, 8, 10 mil reais para sendo funcionário de alguém, você trabalhando para você tem condições de ter 10 vezes mais, mas nada de um dia para o outro. Então, às vezes, para você sair da zona de conforto e você alcançar o seu objetivo, você precisa de uma ação. Qual que é a ação? Às vezes a ação é levantar 1 hora mais cedo, dormir 1 hora mais tarde, se preparando, projetando, porque quando você vai fazer a sua empresa, montar um projeto pessoal seu, às vezes você não é da noite pro dia, você tem que estudar aquilo que você vai fazer, você tem que projetar aquilo que você vai fazer. Eu já tenho um tempo que eu não faço, eu gosto bastante de fazer trilha a pé. E muitas das vezes para você ir fazer uma trilha, você não é só chegar e ir. Você tem que estudar a região, entender qual que é o caminho que você vai percorrer, o tipo de equipamento de proteção você precisa levar. Então, nada é assim. E às vezes para você montar um negócio próprio, você precisa projetar primeiro, você precisa desenvolver, você precisa se capacitar antes. E às vezes essa capacitação aí que gera aquele impulso, aquele algo a mais, às vezes você, para ficar na zona de conforto, vou dormir mais cedo. Eu tenho 1 hora a mais de sono, por que eu vou levantar 1 hora mais cedo para me preparar, para me estudar? Eu já estudei bastante tempo, por que eu vou dormir meia-noite se eu posso dormir às 11? Então, às vezes, essa ação, você tirando o seu conforto por um período pequeno, mas você pensando no sonho, às vezes não é o seu objetivo que vai te trazer uma felicidade, não é simples, não é ter um negócio próprio. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Tem muitos que nasceu para ser executivo, diretor de empresa, gestor de empresa, e está feliz com aquilo. Às vezes o sonho, o sucesso pessoal da pessoa é fazer uma viagem para algum
lugar que nunca foi, é conhecer lugares. E às vezes a zona de conforto a pessoa trabalha a vida toda e não vai. Mas às vezes pensa que é caro. Mas se você se planejar, falar, não, vou me dedicar meia hora por dia para fazer o planejamento, para mim realizar o sonho da minha família e ir para tal lugar, toda ação tem uma reação. Para você alcançar, você precisa se dedicar, se abrir mão de alguma coisa, de um conforto. Abre mão de um conforto que você vai ver que é fenomenal. Eu costumo dizer, às vezes, pego minha família, entra dentro do carro, nós sai sem rumo. Pega a estrada, sai sem rumo. A gente conhece cada lugar, mas se a gente fica num domingo, num sábado, vou dormir até meio-dia. A gente levanta com aquela nhaca, não dá vontade de fazer nada. Agora, se você fala, vou levantar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vou pegar a família, vou fazer um passeio. Para onde? Eu não sei, mas vou fazer um passeio. Às vezes você dirige 1 hora só o carro, você encontra lugares os filhos têm história para contar, a sua esposa tem história para contar, você tem história para contar. E às vezes não é no muito, é você abrir mão da sua zona de conforto. Quando você abre mão da zona de conforto, você consegue alcançar seus objetivos, você consegue alcançar suas metas, você consegue ser referência. Tive um mentor no treinamento que ele falava, os grandes líderes, os grandes homens, a diferença deles é porque eles tiveram história para contar. A maioria dos líderes, quando eles começam a palestrar, explanar algum assunto, primeiro eles colocam a história que ele viveu naquele assunto. Quando tem história para contar, você tem mais, você é mais lembrado. O pessoal não lembra de você pelo seu nome, pelo seu sobrenome, mas pelo algo que você fez, uma pessoa que você ajudou. Eu fico contente, porque muitas das vezes o pessoal me procura, Elias, me ajuda a vender um projeto, me ajuda a organizar minha empresa. E aí, quanto você vai cobrar? Não sei, vamos vender. Vende, vamos fazer, vamos tirar do papel. Depois, não é que você começar a ter resultado, você me paga, fala em valores. Se eu falasse em valores, às vezes, no primeiro momento, aquela ação da pessoa, ela ia pensar, parar, dar 2 passos para trás, não ia sair da zona de conforto. Mas vou ter que pagar, um exemplo, 10 mil reais para eles me ajudar a vender um projeto. Mas depois que a gente entra num projeto, que o negócio começa a dar certo, a pessoa que não queria pagar, entre aspas, 10 mil reais, me paga 15, me paga 20. Por quê? Porque eu vi o resultado. Então, às vezes, sair da zona de conforto, ação. A ação te traz resultados. Valeu, essa é a dica. Vamos sair da zona de conforto, vamos procurar ação. A ação realiza nossos sonhos. Valeu!